Vamos resolver alguns exercícios sobre frações, então? Olha, esse primeiro exercício aqui, ele na verdade é uma expressão numérica envolvendo frações, né? Então a gente tem aqui 3 dividido por 4 mais 1 dividido por 3 mais 2 quintos. Muitas vezes eu percebo que os alunos ficam perdidos quando veem tudo isso, porque eles não sabem nem por onde começar. Observem o seguinte: quando eu olho para 3 sobre 4 mais 1 sobre 3 mais 2 quintos, o 3, o primeiro 3, ele é um numerador. E olha o denominador dele, é gigante, é 4 mais blá 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 blá. Blá. Ou seja, enquanto eu não resolver esse denominador, eu não vou ter como ajustar essa fração. Mas quando eu olho para isso, eu vejo 4 mais e vem uma outra encrenca ainda. E aí, quando eu olho para isso, eu vejo outra encrenca ainda. Então, com isso, eu consigo perceber que primeiro eu tenho que resolver o 3 mais 2 quintos. O resultado disso, eu vou ter que fazer 1 dividido por esse valor. Depois, eu vou fazer o 4 mais isso para terminar a fração. Então, o primeiro momento aqui é identificar o que eu faço primeiro, né? Então, olha só, o 3 mais 2 quintos é uma soma de fração. Quando não tem nada no denominador, a gente tem ali um 1, certo? E aí, o MMC entre qualquer número e 1 vai ser o qualquer número, né? Porque o 1 é o divisor universal, tá? Então, eu vou ter aqui, vou reescrever essas frações como frações equivalentes usando o denominador 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 3, 15. Thaís, que história é essa? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que a gente decorou, né? Tá acostumado. Porque veja, gente, quando eu faço 5 dividido por 1, dá 5, eu sei que eu multipliquei por 5 embaixo. Então, eu também vou multiplicar por 5 em cima, para achar a fração equivalente. Multiplicando embaixo e em cima pelo mesmo valor. No 2 quintos eu não preciso fazer, porque não mexeu em nada, continua o mesmo, né? Então, eu tenho aqui 17 quintos. Então, perceba, condição para fazer adição de fração, tem que ter mesmo denominador. Tem? Maravilha, rapidão você termina. Agora, eu vou fazer 1 dividido pelo 17 quintos. Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Vai ser... Opa! Vai ser o 5 sobre 17. Pegar o inverso de um número é trocar numerador com denominador, gente, tá? Então, quando a gente vai pegando esses macetes, né, essas táticas, a gente começa a ficar mais rápido. Então, olha aqui, eu já tenho 3 dividido por 4 mais, e aqui 5 sobre 17. Se eu fizer 4 mais 5 sobre 17, eu vou ter que ajustar os denominadores. Então, também é comum a gente não ter que escrever os dois denominadores, mas colocar um traço só para representar um numerador, um denominador comum aos dois valores, né? 17 dividido por 1 dá 17. 17 vezes 4. Ô, gente, treinar cálculo mental é outra coisa que é maravilhosa, porque a gente desenvolve nosso cérebro, tá? Então, pensa, 4 vezes 17, se fosse 4 vezes 10, 40. 4 vezes 7, 28. 40 com 28, 60. Opa, 68. Mais 5, eu tenho aqui 73 sobre 17. Se esforcem para fazer cálculo mental. Isso ajuda muito, tá? Então, eu tenho 3 dividido por 73 sobre 17. Vou manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. De novo, 3 vezes 17, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 7, 21. 30 com 21, 51 sobre 73. Alternativa A, tá? Então, percebam, nesse exercício, eu tinha fração sobre fração sobre fração. É como se eu tivesse o seguinte, ó. 3 dividido por 4 mais 1
dividido por 3 mais 2 dividido por 5. Ó, era como se eu tivesse essa expressão numérica, tá vendo? Quando tá nesse formato linear, né, horizontal, a gente tem até mais facilidade para enxergar o que a gente faz primeiro. Não se assustem, é só seguir o barco que dá certo, tá bom? Vamos para outra aqui. A segunda também envolve um pouquinho de expressão numérica aqui, né? Então, olha só, o número racional é expresso por essa expressão. Meio que multiplica 19 sétimos dividido por meio menos 1 sexto somado de 1. Encontre entre quais números entre quais números naturais consecutivos está localizado esse racional, tá? Então, além de resolver, eu preciso entender na minha reta numérica onde é que esse número está localizado. Então, olha só, vou copiar aqui, né? Meio vezes 19 sétimos dividido por meio menos 1 sexto mais 1. Você pode ir resolvendo separado, pode resolver junto, conforme você queira. Aqui eu tenho multiplicação de fração. Multiplica numeradores e põe no numerador, multiplica denominadores e põe no denominador. Então, vai ficar 19 sobre 14. Dividido por... Aqui, tenho que tirar o MMC. Entre 2 e 6 é 6. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, olha só, eu multipliquei por 3 embaixo, multiplico por 3 em cima. Então, vai ficar 3 sextos, né? Menos o 1. Porque já era 1 sexto, continua com o denominador 6, não mudou nada, né? Mais 1. Então, eu tenho 19 sobre 14 dividido por 2 sextos, mais 1. Tudo bem? Que eu posso escrever 19 sobre 14 vezes 6 dividido por 2, mais 1. Lembra que eu tenho que dar prioridade para as operações, pela hierarquia das operações, né? Então, eu não posso fazer aquele mais 1 enquanto eu não resolver essa divisão aqui. Aqui, gente, isso aqui vai me dar 3, né? Multiplicação de fração, numerador vezes numerador. Então, 19 vezes 3, vamos pensar. Se fosse 20 vezes 3, seria 60. 19 vezes 3 é 57 sobre 14. O 1, eu vou escrever ele como 14 sobre 14, tá? Então, 57 com 14, 57, 61, 71. 71 sobre 14. Agora, vamos pensar. Isso aqui é uma fração imprópria. Para a gente transformar ela no formato de fração mista, eu consigo enxergar a parte inteira e parte fracionária. Então, olha só, se eu pensar na tabuada do 14, 14, 28, 32, 42, 42, 42, 56, 70, 84. Então, ao pensar nessa tabuada, ó, o 70 é o número, o múltiplo de 14, estou pensando no 14 por causa do denominador, que está mais perto do 71, pensando nele por baixo, né, antes dele. Então, o 71 sobre 14 é 70 sobre 14 mais 1 sobre 14. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 inteiros, 1 sobre 14, tá? Você podia aplicar o algoritmo da divisão, iria dar certo também. Aqui eu quis mostrar desse formato. Ou seja, na reta real, entre quais consecutivos naturais ele está? Entre o 5 e o 6, tá? Então, ele está aqui, ó, entre o 5 e o 6. Então, resposta entre o 5 e o 6. Beleza? Esse terceiro problema, esse é um querido, com certeza. Olha só, 2 meses atrás, o prefeito de uma cidade iniciou a construção de uma nova escola. No primeiro mês, foi feito um
terço da obra. E no segundo mês, mais 1/3 do que faltava. A que fração da obra corresponde à parte ainda não construída da escola? Tem muito aluno que já olha para isso e responde de cabeça assim, 1/3. 1/3 no primeiro mês, 1/3 no segundo mês, já foram 2/3, então falta mais 1/3. Gente, toma cuidado, porque no segundo mês foi construído 1/3 do que faltava. Então, eu preciso verificar o que foi construído e o que faltou no primeiro mês, tá? Então, vamos fazer essa análise. Vou fazer uns desenhos aqui para nos ajudar. Então, olha só. No primeiro mês, eu penso que essa é a obra, tá? Eu sei que vai ser feito 1/3 da obra, tá? 1/3 da obra. Então, o que a gente sabe? Isso é o que fez, 1/3 é o que fez, 2/3 é o que falta fazer, certo? Então, quando eu vou pensar no segundo mês, eu sei que vai ser feito 1/3 do que faltava, tá? 1/3 de 2/3, 1/3 de 2/3, 1/3 de 2/3. Ou seja, se eu pegar aqui esse 2/3 e dividir em 3 partes iguais, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Em 3 partes iguais, eu vou pegar uma parte disso aqui. Certo? Tudo bem? Ou seja, vão ser feitos 2/9. E gente, olha que interessante. Se eu, ao invés de ter dividido em 3 partes, eu tivesse dividido em 9 partes, o rostinho seria 2 partes de 9, tá? Pelo desenho aqui, que é uma forma gráfica da gente resolver, você já sacou quanto é que vai faltar eu construir? 4/9, certo? Porque tá faltando 4 quadradinhos da divisão de 9 ali. Aritmeticamente, né, fazendo os cálculos aqui, o que eu tenho assim, o que foi feito? Bom, foi feito 1/3 no primeiro mês, mais 2/9 no segundo mês. Ou seja, MMC, denominador 9, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Foi feito 5 partes de 9. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente falta fazer 1, 2, 3, 4. Porque para juntar o que falta fazer, o 1 é o meu referência, é o meu inteiro, que são 9 partes de 9. Se eu tirar 5 partes de 9 feitas, falta fazer 4/9, tá? Então, é um probleminha que a gente tem que se preocupar com a interpretação, mas flui muito bem, né? Próximo exercício também aqui é uma expressãozinha numérica para trabalhar bem a questão das operações. E agora vai aparecer potência. Ô, gente, potência, eu preciso me lembrar que é um resumo de uma multiplicação, em que o expoente indica em quantas vezes aquela base está sendo multiplicada por ela mesma, tá? Então, quando eu vejo aqui, olha, 3/2 ao quadrado, eu sei que isso é o resumo de 3/2 vezes 3/2, né? O 3/2 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, isso são 9/4, tá? Quando eu vejo meio elevado a menos 2, você pode falar assim, Thaís, mas o que significa o expoente negativo? Minha gente, o expoente negativo é só uma comunicação que nós temos para indicar que o numerador e denominador foram invertidos, foram trocados de ordem. Isso vem daquela propriedade da divisão de frações, de potências que têm mesma base, tá? Então, lembra sempre que isso é uma representação. Isso aqui significa 2/1 elevado ao quadrado, que é 2/1 vezes 2/1, que esse 1 eu não precisaria ter colocado, que é o próprio 4, tá? Então, analisando ali, olha, eu tenho 3/2 ao quadrado, mais meio elevado a menos 2,
vezes 5 sobre 2. Então, eu tenho 9 quartos mais 4, que multiplica 5 sobre 2. Eu poderia até já simplificar aqui, né? Mas eu já percebo que não vale a pena, gente. Por que que não vale a pena? Porque eu vou ter que fazer MMC para juntar com 9 quartos do mesmo jeito, né? Então, eu tenho aqui, ó, 9 quartos mais 20 sobre 2. 9 quartos mais, vou multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, 40 quartos. Então, eu tenho 49 quartos. Alternativa E, tá? Para fechar o bloco das operações aqui, né? Olha só, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, né? A base multiplicada por ela mesma, o número de vezes que o expoente indica. Isso aqui vai dar 25. Ô, gente, presta atenção no seguinte, quando pega menos 3 ao quadrado, isso é menos 3 vezes 3, é menos 9. Esse quadrado aí não está com o número negativo, o menos não está no quadrado. Para ele estar, teria que ter o parênteses, e não tem, certo? Todo número elevado a zero, olha, o 2/3 elevado a zero, a gente sabe que dá 1, tá? Então, isso vem lá da propriedade de divisão de potências de mesma base, né? 3 elevado a menos 2 é 1/3 elevado a 2, que vai ser 1/9. Então, vamos organizar tudo aqui? Em cima eu vou ter, então, 25 menos 9 mais 1. E embaixo eu vou ter 1/9 mais 1/5 mais meio. Juntando em cima, 25 menos 9, 16, mais 1, 17. 25 menos 9, 16, mais 1, 17. Embaixo, MMC entre 9, 5 e 2, 5 vezes 2, 10, vezes 9, 90. 90 dividido por 9, 10, então vai ficar 10. 90 dividido por 5 vai dar o 18. 90 dividido por 2 vai dar o 45. Ô, gente, eu estou fazendo só as combinaçõezinhas aqui, já dá certo, né? Então, eu vou ter 17 dividido por 45, 55, 65, 73, 83 sobre 90. Opa! Peraí. 73, né, gente? 73 sobre 90. 45, 55, 63, 73 sobre 90. Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos ter aqui, não vai dar para simplificar, porque 7 mais 3 dá 10, que não vai dar para dividir por 9, não dá para dividir por 0, e por 17 também não. Então, 9 vezes 7 aqui, 63, 1.530 por 73. Ô, número bonito, hein? Só que não, tá? Não dá para simplificar, gente, para aí mesmo, tá bom? Esse exercício é um desafio, ele vem de uma Olimpíada do nível 1, tá? Então, olha só, se 1 sobre A mais 11 é igual a 37 sobre 73, então qual o valor de 1 sobre A mais 13? Num primeiro momento, você pode pensar, bom, 1 sobre A mais 11 igual a 37 sobre 73 é uma equação que dá para eu resolver, encontrar o valor de A e substituir onde eu quero. É verdade, você pode agir assim, mas eu vou mostrar aqui para você uma forma muito mais rápida de você resolver, tá? Então, presta atenção no seguinte, isso aqui eu posso multiplicar em cruz pela proporção. Então, seria 37 que multiplica A mais 11 igual a 1 vezes 73. E eu continuo tendo a igualdade. Na verdade, gente, vou apagar esse parênteses aqui, vou deixar ele um pouquinho mais longe. Porque olha na onde que eu estou mirando, onde que eu estou de olho, no A mais 13. A mais 11 para A mais 13, o A mais 13 seria o A mais 11 mais 2, não é verdade? Então, eu já tenho aqui o A mais 11. Se eu somasse 2 aqui, apareceria o A mais 13. Mas, na verdade, esse 2 está sendo multiplicado pelo 37. Então, para manter aqui a relação de igualdade,
eu tenho que multiplicar, tenho que somar 2 vezes 37 desse lado aqui também, né? Então, eu vou ter, opa, deixa eu mudar a cor aqui. 37 que multiplica A mais 13 igual a 73 mais 2 vezes 37, 2 vezes 30, 60, 2 vezes 7, 14, 74. Então, 37A mais 13 é igual a 1 vezes 70 com 70, 140, 147. 147, tá? Agora eu só vou desfazer aquele em cruz para achar o que eu quero. Eu quero 1 sobre A mais 13. O 1, o A mais 13 vai vir para cá. Então, eu vou ter 37 sobre 147 igual a 1 sobre A mais 13. Então, achou. 1 sobre A mais 13 vai ser 37 sobre 147. Percebeu esse rearranjo? Como ele facilitou as coisas para gente? Olha esse aqui, gente. Qual dos seguintes números está mais próximo do 1? Eu tenho 1 mais meio, 1 menos 1 oitavo, 1 mais 1 quinto, 1 menos 1 terço, 1 mais 1 décimo. Perceba que eu estou somando ou subtraindo valores de 1. Ou seja, é como se eu tivesse aqui na minha reta e eu preciso saber quem está ou tirando ou somando, ou pela esquerda ou pela direita, se afastando mais do 1. Na verdade, como eu quero mais próximo, eu quero que se afaste menos. Então, eu tenho que comparar essas frações. Meio, 1 oitavo, 1 quinto, 1 terço e 1 décimo, para saber qual delas está afastando menos. Todas elas, ó, meio, 1 oitavo, 1 quinto, 1 terço, 1 décimo, todas elas têm o mesmo numerador. Ou seja, quanto maior for o seu denominador, menor vai ser o número. Qual deles tem o menor denominador? Na verdade, quanto maior o denominador, menor vai ser o número. E eu quero o menor número. O maior denominador aqui é o 10. Então, esse aqui, a alternativa E, vai ser o número que vai estar mais próximo do 1, né? Tá bom? Agora, olha esse exercício. Diadorim, Mimita e Riobaldo é um exercício da UBMEP bem antigo. Dividiram todo o conteúdo de uma garrafa de suco em 3 copos iguais, enchendo metade do copo da Diadorim, 1/3 do copo da Mimita e 1/4 do copo do Riobaldo. Então, vamos lá. Ó, eu tenho a Diadorim, a Mimita e o Riobaldo. Vai ser metade do copo do Diadorim, 1/3 do copo da Mimita e 1/4 do copo do Riobaldo, certo? Graficamente pensando, gente, vou fazer aqui um esbocinho, tá? É como se eu tivesse um copo aqui, ó. Os copos são iguais, ele falou para mim que são iguais. Você finge que no meu desenho tá igual, tá? Então, eu dividi em 2 partes iguais e peguei uma, tá? Aqui eu dividi em 3 partes iguais e peguei uma. Aqui eu dividi em 4 partes iguais e peguei uma, tá? Um esboço bem mal feito, peço perdão por isso, mas acho que dá para a gente só dar uma ilustrada e interpretar aqui o que é que está acontecendo. Como cada um queria um copo cheio de suco, eles abriram outras garrafas iguais à primeira até encher completamente todos os copos. E aí, quantas garrafas a mais precisaram ser abertas? Pelo desenho que a gente fez aqui, ó, se eu abrisse mais uma garrafa, iria encher metade do copo da Diadorim, 1/3 da Mimita e 1/4 do Riobaldo. Diadorim tá ok, mas a Mimita e o Riobaldo ainda precisariam de mais uma garrafa. Mais uma garrafa, metade da Diadorim já encheria o copo do Riobaldo aqui, ó. Porque 2, 1/4 são metade. Mais 1/3 da Mimita, então e ainda iria sobrar 1/4 do copo. Porque não precisei usar o 1/4 do Riobaldo para encher, certo? Então, enquanto resposta aqui, a pergunta foi: quantas garrafas a mais precisaria ser abertas? Então, a resposta
Seriam mais 2 garrafas, certo? Isso para a letra A. Já na letra B, ele pergunta o seguinte: se o suco da garrafa tivesse sido dividido igualmente entre eles, que fração de cada copo conteria suco? Então, agora eu vou somar tudo e dividir por 3, tá? Então, eu tenho metade mais 1/3 mais 1/4. Soma de fração, você já tá ligado, né? Tem que ter mesmo denominador. MMC entre 2, 3 e 4, 3 vezes 4, 12, né? Vou escrever aqui, ó, 12. 12 dividido por 2, 6. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 4, 3. Então, eu teria aqui, ó, 13 sobre 12. Olha só, uma garrafa enche 13 sobre 12 do copo, tá? Isso está escrito assim, ó, uma garrafa enche 13 sobre 12 do copo. Mas não era essa a pergunta. Eu queria dividir essa quantidade nos 3 copos para ver o quanto que ia dar por copo. Então, para achar essa resposta aqui, eu tenho que pegar esse 13 por 12 e dividir por 3. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 13, 36 avos. Então, se eu abrisse a garrafa e dividisse ela igualmente entre os 3 copos, cada copo conteria 13 sobre 36, a fração 13 sobre 36 de suco, tá bom? Esse exercício aqui é muito rápido, olha, 1/8 de um número é 1/5. 1/8 de um número, não sei que número é esse, é 1/5. Quanto vale 5/8 desse número? Ô, gente, olha só, presta atenção que daqui para cá o que eu fiz foi multiplicar por 5 o numerador. Eu estou pegando 5 partes daquele. Então, eu vou ter que pegar 5 partes aqui também. 5 partes de 1/5, 5 de 5 vai ser 1 inteiro. 1 inteiro, tá bom? Gosto muito de exercícios com essa natureza aqui, ó. Uma barra de chocolate é dividida entre a Nelly, a Penha e a Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra, Penha ganha 1/4 da barra e Sônia 70 gramas. Então, olha que interessante. Elas ganharam uma barra de chocolate. A Nelly tem a resposta dela em fração. A Penha tem a parte dela computada em fração, mas a Sônia não. A Sônia está com a parte dela computada em gramas. Eu vou até pôr numa outra coluninha aqui, ó. 70 gramas, tá? Então, percebam que não estamos trabalhando na mesma referência. O ideal é que a gente estivesse, tá? Qual é o peso da barra em gramas? Então, o total dela aqui em gramas. Então, vamos analisar o seguinte, gente. Se eu pensar na análise das frações, eu tenho que ter o total é 1 inteiro, certo? Mas eu tenho 2/5 mais 1/4. MMC é 20, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Eu tenho 13 partes de 20. Ou seja, para dar 20 partes de 20, se eu já tenho 13 partes de 20, faltam 7 partes de 20, certo? 7 partes de 20 tem dado 70 gramas. Ó, 7 partes de 20 equivale a 70 gramas. Uma parte de 20, então, vai equivaler a 10 gramas, certo? A 10 gramas. Se eu dividir por 7, essa equivalência, essa proporção. Então, 20 partes de 20 vai equivaler a 200 gramas, né, gente? 200 gramas, tá bom? Qual o sinal que Clotilde deve colocar aqui, no lugar desse ponto de interrogação, para que a igualdade fique correta?
Então, olha, eu tenho 3 sétimos, um ponto de interrogação, 6 quintos, dando 5 sobre 14. 5 sobre 14. O 5 que está aqui no denominador, eu percebi que ele está aqui em cima. 14 são 2 vezes 7, né? Então, olha que interessante, eu vou arriscar a divisão. Porque se fosse soma ou subtração, eu teria que fazer MMC. Pode ser que tenha alguma simplificação rolando aqui. Então, olha só, se for divisão, 3 sétimos dividido por 6 quintos seria 3 sétimos vezes 5 sextos, que eu posso simplificar aqui por 1 e por 2, que seria 5 sobre 14. Então, está camuflado, porque está simplificado, né? A alternativa correta aqui, alternativa E. Gente, esse exercício 12 aqui é um exercício que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha para conseguir desenvolvê-lo, tá? Então, olha só, fala que um ônibus transporta 31 estudantes baianos e mineiros para um encontro. Entre os baianos, que eu não sei quantos são, 2 quintos são homens, e entre os mineiros, 3 sétimos são mulheres. Entre todos os estudantes, quantas são as mulheres? Então, veja bem, entre os estudantes eu tenho 2 grupos, né? Então, eu tenho os baianos e os mineiros. E aí, eu tenho homem e mulher. Homem e mulher. Entre os baianos, eu tenho 2 quintos homem. E entre os mineiros, eu tenho 3 sétimos de mulher, tá? Então, presta atenção no seguinte. A gente tem uma encrenca aqui que eu sei o total. Se eu juntar esses dois, dá 31. Mas eu não sei quanto que eu tenho de baiano e quanto que eu tenho de mineiro para eu fazer a conta, né? E aí que encrenca a situação, por isso pensar um pouco fora da caixinha. Então, o que a gente entende? Primeira coisa, se eu estou falando de pessoas, não dá para ter número decimal na situação. Então, se eu estou pegando 2, a proporção aqui é de 2 para 5 em termos de homens, então significa que os baianos são múltiplos de 5. Então, eu posso ser 5, 10, 15, 20, 25, 30, né? Porque fechou no 31. Pensando no mesmo raciocínio, os mineiros vão ter que ser múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, né? E aí, qual é a única composição que rola aqui para dar 31? Só tem uma, que é 10 com 21. Então, eu não consigo enxergar um outro formato que a gente possa desenvolver esse exercício, a não ser esse. Então, ou seja, eu tenho aqui de mulheres aqui, né? 3 quintos de 10, né? Que seriam 6 mulheres, e 3 sétimos de 21, que é 3 vezes 3, 9 mulheres. Então, no total, 6 mais 9, 15 mulheres, tá? Então, é pensar fora da caixinha, pensando que se são estudantes, tem que ter um grupo que dê números naturais aqui, né? E essa composição é a única que é possível. E esse exercício aqui, que eu preciso colocar os números A 3 quintos, B 4 sétimos e C 2 terços em ordem crescente. Perceba que todos eles são frações em que o numerador está dando um pouco mais do que a metade do denominador. Quando você pega o A, 3 quintos, metade de 5 é 2,5. 3 é um pouquinho mais que 2,5. O B, que é 4 sétimos, metade de 7 é 3,5. 4 é um pouquinho mais do que 3,5. E o C, que é o 2 terços, metade de 3 é 1,5. 2 é um pouquinho mais do que 1,5. Então, se a gente vai pensar por essa lógica, a gente acaba se perdendo. Uma outra alternativa seria transformar todos os denominadores, todas as frações em frações equivalentes com denominadores comuns, para a gente fazer essa interpretação. Mas aqui tem uma saída mais rápida, né? Que é transformar esses números nos decimais. Então, olha só, 3 quintos é 0,6, né? Porque 30 dividido por 5 dá 6. 4 sétimos vai ser 0,4
4 dividido por 7 vai dar 5, né? 7 vezes 5, 35, sobra 5. 50. Por mais que tenha mais, você já pode parar, não precisa continuar a conta, porque você já sabe que deu menor que o anterior. E esse daqui também a gente já sabe que é uma dízima periódica, né? Que vai dar o 0,66666. Então aí ficou fácil. Eu sei que o menor deles é o B, tá? Depois vem o A e por último entra o C, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desses exercícios, né? Foram 13 exercícios aqui. Essa resolução aqui ficou um pouco mais de meia hora, mas eu acho que são exercícios interessantes para a gente mobilizar aí essas questões com frações. Beijo, qualquer dúvida estou à disposição.